Sou o Luciano Rocha, fundador e CEO da Prime Leads Brasil, passando aqui para registrar meu cumprimento ao Rodilson por esse número 100 do episódio do GuiaCast. Tive a oportunidade e a honra de gravar com o Rodilson falando sobre a Prime, falando sobre a minha trajetória profissional, e eu não poderia deixar de registrar nesse momento tão especial meu cumprimento, a minha alegria de poder caminhar próximo desse profissional extraordinário que é Rodilson Silva. Desejo sucesso, cada vez mais sucesso na sua carreira, nos seus empreendimentos, e sigo daqui, não só torcendo, como também apoiando em tudo aquilo que você precisar. Um forte abraço, sucesso! Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Luiz Cláudio Menezes, CEO na Mundial Logistics, que tem como missão fazer marcas venderem mais por meio de soluções logísticas eficientes. Luiz tem mais de 30 anos de carreira, executivo com histórico consistente de trabalho na indústria de tecnologia da informação e serviços, é graduado em engenharia pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Marketing e Negócios Internacionais pela Dallas University, além de especialização em liderança e inovação pela Michigan University. Ele esteve à frente das operações em companhias como ABB, Informix Essential Software, Progress Software, GID e Lexmark. E hoje atua há quase 2 anos como CEO na Mundial Logistics. Luiz, seja muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Rodilson, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Vamos em frente. Hola a todos, mi nombre es Néstor Felpi, yo soy responsable de integración e innovación en Natura & Co y participé podcast de GuiaCast no episodio 87 y quiero agradecer el trabajo que está haciendo GuiaCast con todo este conocimiento y experiencia que está compartiendo a través del podcast, que es una forma rápida, fácil. Você pode escutar em qualquer momento todos os depoimentos e conhecimento das mais de 100 pessoas que estão fazendo esse book ou esse Google de informação da logística. Muito bom, parabéns, abraços. Luiz, eu sempre gosto de iniciar o bate-papo com os convidados aqui, falando um pouquinho inicialmente do contexto pessoal. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você, para que os nossos ouvintes venham a conhecê-lo. Eu vi que numa entrevista que você deu pro nosso amigo Luciano Rocha na Prime TV, ele comentou recentemente que você tinha ido visitar seu filho que mora nos Estados Unidos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre o Luiz pai, o Luiz filho, o Luiz família. Você poderia falar um pouco sobre você como pessoa? Claro, prazer. Vou começar pelos meus pais. Assim, eu tive a sorte de não só ter pais como avós muito presentes e muito especiais. Infelizmente, meus pais já faleceram, meu pai há 15 anos atrás, minha mãe, infelizmente, no ano passado, mas eu tive um privilégio muito grande de ter tido eles como pais. E o que eu tento passar para os meus filhos um pouco de tudo que os meus pais passaram para mim, né? É óbvio que a gente tem que fazer uma adaptação para os novos tempos, né? A gente tem um gap aqui da minha idade para dos meus filhos de 30 anos e teve todo o impacto da tecnologia que na época não existia, né? E a gente tem que tentar entender isso e levar da melhor forma possível. É uma situação irreversível. Mas então, assim, eu procuro passar os valores que eu tive, né? E procuro ter com meus filhos uma relação de amizade. Eu acho que é o mais importante. Se você perguntar para minha esposa, ela vai falar que eu sou extremamente permissivo, mas não é verdade. É que sempre alguém no casal tem que ser o bad cop e o good cop, não tem jeito. E até por conta de, principalmente na infância deles, eu viajava muito, coincidiu com um período que eu ia muito para fora do Brasil, eu viajava basicamente toda semana, independente se era uma viagem de 1, 2 dias, eu estava indo para algum país da América Latina ou para alguma filial da empresa em outro estado,
feriado ou se era uma viagem de uma semana. Então eu sempre procurei, como eu não tinha como dar quantidade de tempo, eu procurava dar intensidade. Então os finais de semana eu sempre procurava fazer atividades com eles, brincar, ir para o cinema, ir para o teatro, ir para a praia. Assim, eu sou um cara muito ligado em esportes, fui a minha vida inteira. Assim, eu não consigo ficar um dia sem fazer atividade física. De fato, eu não sei nem se dá para falar que eu sou viciado, talvez até seja, mas para mim o esporte, a atividade física, além do componente de melhorar teu condicionamento físico, que é fundamental, principalmente quando você vai ficando mais velho, para mim ele serve como uma válvula de alívio de estresse muito importante. Então também sempre tentei trazer meus filhos para essas atividades físicas, né? Ou seja, juntar aí o ótimo com o bom, né? E tentar conseguir conciliar as duas coisas, né? E sou um cara, assim, muito tranquilo, gosto de estar com a minha família, a gente gosta muito de viajar, de ir ao cinema. Eu, pessoalmente, gosto muito de ler e estudar, e sou meio diferente, porque assim, eu costumo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, que não tem nada a ver um com o outro, mas é meu jeito, é a forma que eu tenho, sempre fui assim, né? Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, a família para mim é a base de tudo, né? E eu procuro, dentro do tempo que eu tenho, sempre disponibilizar tempo de qualidade para eles. E te confesso que eu tenho dos 3, um já está com 24, vai fazer 24 agora, os outros 2 são ainda adolescentes, uma menina de 18 e um menino de 15. E é difícil, né? Uma geração bem diferente da que eu tive, né? Mas a gente vai aí vivendo com os desafios do dia a dia, aprendendo muito com eles também, né? E é um processo de adaptação. Eles precisam se adaptar um pouco às minhas condições, né? Afinal de contas, eu sou o provedor ainda da família e eu tenho que tentar também me adaptar também ao que eles também, hoje, ao dia a dia, ao estilo de vida que eles têm, né? Excelente. Eu acho que no meu caso eu sou o bad cop aqui em casa. Eu preciso dar voltar um pouquinho pro good aí e tal. Em relação à atividade física, eu já percebi assim, eu sempre fui muito ativo também, mas esse ano, depois da pandemia, eu dei uma relaxada, preciso estar voltando também aí às atividades. Entrando no contexto agora, falando um pouquinho, né, de você, do profissional, Luiz, você fez faculdade de engenharia e trabalhou por alguns anos como executivo em empresas de automação industrial, quer seja GE, quer seja a ABB, até migrar para a indústria de software em 98. Ou seja, o seu início ele não era voltado especificamente para a logística. Gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho do desenrolar dessa sua trajetória profissional, até o cargo que você ocupa hoje. Você passou por várias empresas, como que essa trajetória te preparou para a posição que você está? Não, legal, excelente pergunta. Eu costumo comentar que, assim, eu divido minha carreira em fases. Então, eu tive uma primeira fase de aproximadamente 12 anos nas 2 empresas que você citou, na GE e na ABB, que foram grandes escolas, né? Onde eu comecei uma carreira técnica, né? Como todo bom engenheiro. Depois de algum tempo, trabalhando muito em engenharia de campo, enfim, que foi sempre uma coisa que eu gostei, mas sempre com um relacionamento com o cliente próximo. E aí eu fui percebendo que eu tinha muita habilidade. Eu sou um cara que gosta de gente, né? Então eu conseguia formar uma relação boa com os meus clientes, mesmo quando a gente tinha problemas, né? Porque trabalhar em obra a única coisa que você tem certeza é que você vai ter problemas. Você não sabe quantos e quando, mas você vai ter. E aí, na época, o diretor comercial da GE, lá que foi meu primeiro, eu entrei lá como trainee, enfim, fiquei lá um tempo, ele identificou esse meu perfil e me convidou na época para migrar para a área comercial. Eu te confesso que na época a gente tinha um certo, assim, olhava a área de vendas como se fosse, pô, cara, eu estudei pra caramba, pô, sou engenheiro, pô, vendedor, não sei o quê. Era um negócio que você olhava meio de lado. E esse diretor na época lá era um cara muito inteligente, muito habilidoso, e ele me convenceu de uma forma muito simples. Eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha uma sala grande lá e tinha uma janela, né, onde a gente trabalhava, que era num complexo de fabril da GE lá em Maria da Graça, na época eu morava no Rio, e do lado de fora tinha um estacionamento. Então ele me levou até a janela, como quem não quer nada, olhou assim, pô, então, e me falaram que você gosta muito de carro, né, pô, que jovem de 20 e poucos anos não gosta de carro, né? Pô, então, quais os carros mais legais que você tá vendo aqui no estacionamento? Eu falei, não, aquele lá e tal. Pois é, cara, é tudo do pessoal de vendas. E ali ele me conquistou a mudar para a área comercial. Então eu comecei, na época até a gente tinha um nome pomposo de engenheiro de vendas, né, que para mim é um troço meio absurdo, porque engenheiro normalmente é super complicado, mas era o cargo, engenheiro de vendas. Eu comecei ali, comecei a gostar. Na época a GE estava passando por um processo forte aí, na época do Jack Welch, né, de fechamento de muitas unidades, enfim. E eu tive uma proposta para ir trabalhar na ABB, que era um grande concorrente da GE. Eu tinha um dos executivos de lá, tinha sido meu professor na universidade, eu acabei aceitando, fui para a ABB, a empresa que eu fiquei quase 10 anos lá, para trabalhar já na área de vendas, na filial do Rio.
Então, eu fiquei lá muito tempo para encurtar a conversa. Depois de algum tempo, eu fui promovido, virei diretor da filial, depois tive um convite, vim para São Paulo ser diretor de vendas, tive um período na Alemanha, fazendo uma expatriação, voltei, assumi como diretor-geral da área de automação para a parte de siderurgia e metalurgia, e aí acabei encerrando um ciclo na GE e vim fazer em 98, fui fazer o startup de uma empresa de software que estava, na época, várias empresas de software estavam vindo para o Brasil, né? A SAP, a Oracle tinha vindo recentemente, e chamada Informix Software, que você comentou. E aí, entre Informix e Progress, que eram empresas muito parecidas, né? De produtos parecidos, a única diferença é que a Informix Ascensio era para empresas de high-end e a Progress era para empresas de mais de SMB. E aí eu tive meu segundo ciclo na área de tecnologia, complementado pela G&D, que é uma grande empresa alemã de capital fechado, que atua na área de smart cards, então ela faz cartões de crédito, débito, soluções de pagamento através do ar, né, de pagamento através de celular, enfim. E complementando com a Lexmark. Quando eu saí da Lexmark, eu tinha exatamente cumprido aí 30 anos de vida profissional. E quando eu saí de lá, eu tinha uma decisão, assim, às vezes é difícil você saber o que você quer fazer, mas eu acho que importante também é você saber o que você não quer fazer. E eu não queria continuar no segmento de tecnologia, porque eu achava que seria mais do mesmo. Eu já tinha sido CEO de grandes empresas, ou seja, não tinha muito mais o que aprender. E eu tinha elegido 2 segmentos que eu ia me preparar e eu queria atuar, que era o segmento de saúde e o segmento de logística. E por uma felicidade, aí uma feliz situação aí do destino, eu acabei indo atuar nos 2, porque eu recebi um convite para ir para o conselho de um grupo de saúde nacional, né? Estou lá até hoje, vou sair agora no final do ano, porque completo o meu mandato, e um pouco tempo depois eu tive o convite para assumir a Mundial e liderar um processo forte de reestruturação, de preparação da empresa, eventualmente com um IPO daqui a algum tempo, enfim, para melhores práticas, um modelo de governança, uma empresa de capital fechado, de um único dono. E então, assim, meus 30 anos me ajudaram muito porque eu tive a chance de trabalhar em grandes empresas internacionais e pude aplicar na Mundial tudo que eu aprendi relacionado à governança, processos, melhores práticas, que normalmente uma empresa de dono, não por ser empresa de dono, mas é que ela também não tem o conhecimento, não tem a capacidade financeira de adquirir sistemas tão bons, plataformas tão importantes, né? E você acaba tendo gaps aí de gestão e principalmente de informação para tomada de decisão. Então foi mais ou menos um pouco aí a trajetória, né? Excelente. Falando um pouquinho dessa transição, você falou, né, que você passou de GE, a ABB, empresas de software, e agora você foi para uma empresa nacional e familiar. Conforme você começou a esboçar um pouco nessa primeira explicação, você teve que fazer toda essa transição levando em consideração essas diferenças. Eu gostaria de saber de você quais foram esses desafios enfrentados, se houve alguns desafios, como é que foi transitar essas empresas gigantes para uma empresa familiar um pouco menor, onde ali as características de você acessar o dono diretamente, várias outras coisas que têm seus prós e contras, mas no seu caso, como é que foi esses desafios para poder fazer essa transição na sua carreira? Assim, de fato foi uma mudança muito grande, porque foi a minha primeira experiência numa empresa nacional. Eu trabalhei a vida inteira em multinacional, né? Mas eu me preparei muito para isso, porque entre o momento que eu comecei a discutir a possibilidade de ir para lá até o momento que de fato eu assumi como CEO, isso levou aí quase 3 meses e eu aprofundei muito o estudo da situação da empresa, dos gaps, ou seja, eu cheguei na empresa já com um plano de ação bastante bem desenvolvido do que precisaria ser feito, né? Então não foi assim tão impactante, porque eu já sabia os gaps que tinham de processo, de sistemas, aonde eu precisava investir, de gente também, aonde eu precisava reforçar, de caixa, que é totalmente diferente, né? Quanto que você ia ter de grana para poder gastar. Então eu entrei já assim com bastante conhecimento do que eu ia esperar. Óbvio que aparecem algumas surpresas no meio do caminho que você não esperava, mas eu já estava bem preparado. E eu acho que o ponto muito positivo que tem sido a experiência é que você tem ali algumas coisas que você nunca vai ter numa empresa multinacional, porque não é o modelo da multinacional. O modelo da multinacional é diferente. Assim, eu tenho total autonomia, eu tenho muita agilidade, a tomada de decisão. Se for alguma coisa muito complexo, eu faço uma ligação para o dono ou peço uma reunião de emergência do conselho consultivo. Enfim, a gente consegue tomar decisão e implementar as decisões muito rapidamente. E isso em multinacional é muito complexo, é muito difícil, né? Porque você tem várias instâncias. O Brasil, em geral, não é tão relevante no mundo, né? A operação brasileira nunca é
assim a maior do mundo, ou entre as maiores do mundo, ou na maioria dos casos não é. Então, acho que isso também é um ponto positivo, é a agilidade e o poder de decisão para o mal e para o bem, né? Você também pode errar, que você tem como CEO numa empresa como a Mundial, né? Com o perfil de uma Mundial. Entrando agora na sua posição atual, né? Na Mundial, você é CEO na Mundial Logistics. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, né? Sobre as suas atividades como CEO, como executivo da empresa. Que atividades que faz parte do seu escopo, do seu dia a dia, né? O que você faz quando você acorda e quando você vai para a cama todos os dias relacionado à sua carreira profissional como CEO? Não, excelente. Assim, primeiro ponto, cara, eu sou um cara extremamente organizado e de planejamento. Só que dificilmente eu consigo realizar no dia aquilo que eu me programei, porque o mundo da logística é um mundo de surpresas todos os dias, né? Mas, enfim, passando esse comentário, num primeiro momento, o ano passado eu te diria que foi muito mão na massa. Eu tive que entrar muito na operação. A gente estava estruturando uma unidade de negócio nova, né? Que é a unidade de healthcare, entrando no mercado de saúde. Então, eu trabalhei muito no operacional. Aos poucos eu fui montando uma equipe, fui fortalecendo, tinha muita gente boa lá, tem muitos talentos, mas eu trouxe bastante gente do mercado também para me ajudar, por exemplo, na área de qualidade regulatória, na área de planejamento estratégico, na área de comercial, né? A gente com mais conhecimento de metodologia de venda consultiva. E então, agora, nesse momento aí, vamos dizer, esse ano de 2020, deixando de lado um pouco o tema pandemia, porque aí mudou a agenda, acho que de todo mundo, mas, em geral, minha agenda hoje é muito dedicada a relacionamento com o mercado, relacionamento com clientes, gestão do board, né, do meu board de diretores da equipe que reporta para mim, apoiar ao máximo os gestores nos processos de tomada de decisão e de implementação dos projetos. Uma agenda muito forte de inovação. Eu acredito que cada vez mais as empresas de qualquer segmento serão empresas de tecnologia. Então, no final, a tecnologia vai fazer a diferença. Muito focado em planejamento estratégico e acompanhamento de indicadores, que eu acho que é a principal função. Tentando me envolver o mínimo possível na operação para que, primeiro, as pessoas se sintam de fato responsáveis e tenham poder para executar o que elas acreditam. E segundo, para não atrapalhar mesmo, porque quando você entra assim em spot, você tá no dia a dia, você já entra na crise. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, tem que escutar um pouco as pessoas que estão ali trabalhando e tal, para que você não tome alguma decisão que num primeiro momento parece a correta, mas você não tem informação suficiente para tomar a decisão. Então, assim, eu procuro de fato atuar o mínimo possível na operação e deixar que a minha equipe me demande e não eu entre e tente influenciar o trabalho que está sendo feito. Esse é um pouco o escopo da minha atividade hoje. E, claro, uma ponte muito forte aí com o conselho também, né? Luiz, falando um pouquinho da posição de CEO, uma vez que você alcançou essa posição na empresa, acho que você ser CEO de empresa, acho que é o objetivo profissional de muitos profissionais que estão no mercado, né, de executivos. Eu gostaria de saber, uma vez que você alcançou essa posição, como que você se mantém na posição? É mais difícil chegar à posição de CEO ou se manter CEO? Quais são os desafios que essa palavra CEO traz para o profissional? Sim, eu poderia te responder de uma forma simples, né? A melhor forma de você se manter na posição é entregar o resultado. Só que isso é super importante, mas tem alguns outros pontos que você precisa trabalhar. Você tem que trabalhar o relacionamento, se você trabalha numa multinacional, com o teu headquarter, com os teus pares. Você tem que trabalhar a tua imagem também no mercado, né, no teu networking, com a imprensa. Tem uma série de pontos que te ajudam muito, porque por melhor que você seja, durante a tua carreira, você não vai entregar o resultado todo ano, porque ainda mais na América Latina, onde a gente tem efeitos aí que fogem ao nosso controle, câmbio, inflação, crise, enfim. Então, acho que entregar os resultados é meio o básico, mas eu acho que você tem que construir, de fato, algumas outras fortalezas que vão te ajudar a ter resiliência nos momentos que você não conseguir entregar os resultados por N razões, tá? Então, acho que essa seria, respondendo o primeiro ponto, de como você faria para você se manter nessa posição. E respondendo a pergunta, o que é mais difícil chegar ou se manter, indiscutivelmente chegar. Eu vejo a minha história, eu trabalhei com profissionais fantásticos
produtos, talvez alguns até melhores que eu, em alguns das características, e a maioria não chegou, porque é uma pirâmide, né, que vai afunilando cada vez mais no topo, e é muito difícil, né? E além de todos os pré-requisitos que você tem que ter, formação acadêmica, experiência profissional, talento, tem 2 componentes que eu acho fundamentais, que é sorte, de você estar no lugar certo na hora certa, e o outro é de você também entender se você tem o objetivo de ser o número 1 da companhia, se naquela companhia que você está, de fato existe alguma possibilidade de você assumir essa posição. Porque, por exemplo, tem empresas internacionais que o número 1 nas operações dos países é sempre um expatriado da matriz. Então, assim, se você quer ser número 1, nessa empresa que você está, você não vai conseguir ser. Então, eu acho que muito mais difícil é você alcançar. Se você conseguir alcançar e conseguir ficar ali 3, 4, 5 anos, aí você meio que consolida o teu nome como um líder de empresa. E aí vão aparecer outras oportunidades. Tá? O problema é quando você alcança e eventualmente não está preparado ou entrou numa furada e fica 5, 6 meses, e aí você pode ter um dano ali na tua imagem como CEO, que vai te dificultar um pouco para uma segunda oportunidade, que é outro cuidado que os executivos têm que tomar. Agora, se você chegou, ficou ali alguns anos entregando resultados consistentes, fazendo o teu trabalho de uma forma bem feita, eu acho que as oportunidades vão surgir. Você vai acabar entrando aí numa lista pequena aí de executivos que acabam estando sempre no radar das empresas, os headhunters, que são caras que de alguma forma já se provaram, né? Já tiveram uma experiência considerável na cadeira, né? Então é um pouco isso aí a minha visão. Falando um pouquinho da Mundial Logística, a empresa que tem como visão, né, conforme o lema da empresa, fazer marcas venderem mais por meio de soluções logísticas eficientes. Eu gostaria que você pudesse nos dar um overview, falar um pouquinho sobre a empresa, qual o espaço que ela está inserido e principalmente também o setor dela que ela tem atuado no Brasil frente a essas soluções que ela tem trazido em relação à logística eficiente. Por favor. Nós completamos, semana passada, 22 anos de existência, então, por si só, acho que é um desafio, né? Uma empresa nacional durar 22 anos, com todos os vieses e todos os problemas que o Brasil teve aí nesses últimos 22 anos, já é se a empresa não fosse forte e bem fundamentada, né? Ela não teria durado, né? Basicamente, nós temos 2 unidades de negócios. A nossa unidade de negócios, que foi a origem da companhia e até 2018 era a nossa única atividade, que está ligada à logística de marketing promocional. Então, que está ligada a ponto de venda. Por isso que a gente tem esse slogan, né? Fazendo marcas venderem mais. Porque isso tem tudo a ver com o ponto de venda, que é onde acontece a transação. Ou seja, eu tenho que ter todo um processo logístico perfeito para que o produto chegue na gôndola, no ponto de venda, no momento correto, para que o consumidor possa adquirir aquele produto e aí todo esse processo logístico se transforma numa transação financeira e gera a receita para o cliente. Então, o nosso foco sempre foi esse, tá? E aí a gente é muito forte no segmento de alimentos e bebidas, no segmento de eletrônicos, então temos grandes clientes aí, todos os clientes nossos são grandes empresas, a maioria grandes clientes internacionais, posso citar alguns aqui, Mondelez, Diageo, PepsiCo, Heineken, LG, enfim, entre outros, né? Nós temos uma carteira por volta de 25, 30 clientes nessa nossa unidade de negócios aí de logística promocional e temos uma unidade de negócios nova que começou no final de 2018, que é a unidade de healthcare, que hoje está muito voltada para os processos promocionais de amostra grátis dos laboratórios farmacêuticos. A gente acabou se especializando nesse negócio, que não deixa de ser um pouco uma logística promocional, só que a diferença é que a gente está mexendo com medicamento. Então, você tem todos os pré-requisitos qualquer outro operador logístico de medicamentos necessita. Então, você precisa ter seus armazéns anvisados, sua frota anvisada, seus armazéns climatizados, baixo todos os regulatórios que existem na área de qualidade dos laboratórios. Então, a gente acabou dando um salto de qualidade muito grande na empresa para se adaptar para esse segmento. E hoje esse segmento, até porque ele é um segmento muito resiliente, ele nos ajudou muito, de uma certa forma, diminuir
diminuir o impacto da pandemia na empresa esse ano. E eu vou te falar, esse ano a gente tinha uma previsão que esse segmento respondesse aí por volta de 25% do faturamento da empresa, e esse ano ele vai responder por 40%, porque a gente teve a agradável surpresa de ganhar 2 clientes novos aí nos últimos meses. Então, assim, é um segmento muito promissor e é onde a gente está investindo bastante para daqui a 1-2 anos a gente de fato ser um player relevante, evoluir aí para transporte de carga aérea, de medicamento através de transporte aéreo com temperatura controlada, entrar em produto acabado, enfim, esse é dentro do nosso planejamento estratégico, é o segmento de mercado que a gente está focando bastante. O lema ele fala, né, prover soluções. Eu gostaria, como é que vocês têm conseguido transformar em realidade, né, essa visão de fazer marcas venderem mais por meio dessas soluções? Que soluções são essas? Como eu te comentei, né, a mágica acontece no ponto de venda. Então, a gente, ao longo do tempo, foi desenvolvendo uma série de ferramentas. Algumas a gente desenvolveu internamente, outras a gente comprou a ferramenta ou começou a utilizar a ferramenta de terceiro e depois acabou customizando. O que a gente entende como solução eficiente? Aonde você consegue dar para o teu cliente, primeiro, uma visibilidade end-to-end de todo o processo de por onde caminha a mercadoria dele. Então, a gente tem uma plataforma chamada Web Client e os clientes têm acesso a essa plataforma. Ele consegue saber, por exemplo, qual o inventário que ele tem dentro da Mundial, quais são os produtos, quantas posições porta-pallet eles estão ocupando, como está todo o tracking das entregas, se o produto já saiu da Mundial, se ele já chegou no distribuidor ou no ponto de venda, né, que pode ser uma loja, enfim, uma farmácia, o que seja. Eu vou te dar um exemplo disso que eu acho que vai deixar isso bastante tangível. A gente tem um projeto com um grande laboratório no Brasil chamado Conecta, que basicamente é a entrega de medicamento de amostra grátis para os médicos. Esse negócio, do ponto de vista logístico, é uma encrenca desgraçada. Por quê? Porque o médico ele pode estar no consultório, ele pode estar na casa dele, ele pode estar no hospital fazendo uma cirurgia. Então, é uma entrega quase que one-on-one, né? Você entrega um por um e é muito difícil você conseguir fazer a entrega, porque o médico é um cara que não tem muita disponibilidade. Por outro lado, para o laboratório, é um processo crítico, principalmente para os laboratórios que uma boa parte da receita vem de medicação sob prescrição médica. Se o médico não tiver a amostra grátis e não conhecer o produto, ele não vai prescrever. Então, a gente teve que desenvolver uns features, né? Toda uma customização do nosso sistema para atender esse tipo de demanda, porque o laboratório é um laboratório muito grande, internacional, ele tinha uma série de demandas de compliance, de track, de acompanhamento de performance, e a gente teve que desenvolver toda a nossa plataforma para poder sustentar um projeto como esse. Eu estou falando assim de antes da pandemia, agora ainda não normalizou, mas está voltando a subir. Antes da pandemia, a gente está falando de quase 20 mil entregas por mês no Brasil inteiro. É um negócio super complexo. Então, esse eu acho que é um exemplo interessante de como a gente olha para o problema do nosso cliente e como a gente customiza a nossa solução para atender o cliente, coisa que as grandes empresas logísticas elas não conseguem fazer, porque elas já estão muito engessadas nos processos e sistemas que eles têm, né? Então, esse que eu acho que é um grande diferencial. Apanhamos para diabo, para ser bem sincero, tá? Porque era uma coisa bem complexa, ninguém faz isso até hoje, não tem nenhum operador logístico que faz esse tipo de processo, mas agora a gente tem um produto e agora vamos começar a oferecer esse mesmo produto em outros laboratórios farmacêuticos que têm a mesma necessidade, que é a entrega de produtos de amostra grátis para os médicos. Esse episódio é um oferecimento da iTrack Brasil, a solução ideal para rastreamento, comprovação e gestão de entregas em tempo real para operações de e-commerce. iTrack Brasil, parceira dos maiores players de e-commerce do Brasil. Saiba mais em iTrackbrasil.com.br. Sou Pedro Moreira, presidente da Abralog. Participei com alegria do episódio 69 desse sucesso que é o GuiaCast. Parabéns, Rodilson, pela 100ª edição. Esperamos aí que você possa realizar mais algumas centenas, né? É um veículo importante para o nosso setor da logística, da cadeia de suprimentos, ok? Sucesso e vamos em frente. Um grande abraço.
Excelente. Falando um pouquinho da estrutura da empresa, né? Acho que eu tenho duas perguntas associadas a esse tema, a gente pode falar um pouquinho dessas duas. A empresa, ela oferece hoje que tipo de infraestrutura? Eu sei que vocês têm CD, mas em relação ao atendimento, vocês atendem todo o Brasil. Como é que está estruturado isso? Eu vi, através, inclusive, do canal do YouTube de vocês, que vocês têm um centro de distribuição. Você falou muito em relação à dedicação agora da empresa ao healthcare. Eu vi que vocês têm um centro de distribuição dedicado para esse segmento, que conta com várias tecnologias, controle de climatização, 30 mil posições pallet, se eu não estiver enganado, você me corrige daqui a pouquinho. Tem isolamento térmico, tem tecnologia de pick and to light, tem o sorter de última geração, etc. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, né? Não só desse projeto relacionado ao healthcare, né, que traz toda essa tecnologia, mas também sobre a infraestrutura que a empresa oferece a nível Brasil. Se você pudesse trazer pra gente esses números, inclusive caixas que são separadas por dia e as operações desse CD tecnológico, por favor. Basicamente, hoje, nós temos 3 operações. Temos 2 CDs. Os 2 CDs principais em Guarulhos, eles estão fisicamente próximos a 1 quilômetro, mas estão dentro de condomínios diferentes. Então, a gente tem um CD, que é o nosso CD original, que é dedicado à área de marketing promocional, a esses segmentos de consumo e varejo que eu comentei, onde a gente tem aproximadamente 30 mil metros quadrados e 28 mil posições pallets disponíveis. Também com algum nível de automação, tá? com sorters, enfim, preparados para essa atividade, principalmente para a atividade de montagem de kit, que é uma atividade bastante requerida nesse mundo aí de promocional, né? Para você montar os kits e colocar nos pontos de venda. Então, esse é o nosso CD original, o nosso CD principal. Inclusive, toda a equipe de back-office, finanças, RH, está tudo nesse CD, porque ele tem um espaço de escritório maior. E a gente tem esse CD novo, que foi inaugurado no meio do ano passado, que é um CD 100% dedicado ao mercado de healthcare, como você comentou. E, de fato, ele tem 30 mil posições pallets hoje, ele tem 22 mil metros quadrados. Você fala, mas o outro tem 30 mil metros quadrados, só tem 28 mil. É que esse já é um CD com uma concepção muito mais moderna e com muito mais eficiência. Então, ele tem, para te dar um exemplo, ele tem mais um pallet de altura. Então, só um pequeno exemplo de como você ganha eficiência, você consegue ter mais espaço para armazenagem. Ele, como você comentou, ele é totalmente climatizado, porque é uma exigência da indústria. A gente tem um equipamento de automação de última geração. Eu te arriscaria dizer que talvez esse nosso CD seja entre os 3 mais modernos do Brasil hoje, tá? Ele tem a capacidade, que você também comentou, de expedir 70 mil caixas dia. É um negócio fantástico. O filme, eu acho que dá para ter uma boa ideia do que é isso, tá? Vale a pena ver, é um negócio impressionante. Eu participei de todo o processo, desde o Go Live. Então, assim, é um negócio impressionante. E nós temos também uma filial em Recife, com a capacidade de 3 mil e poucas posições pallets. Eu não lembro a metragem que a gente tem de armazém, que é um hub, porque alguns dos nossos clientes de alimentos e bebidas, eles têm uma atividade forte no Nordeste e Recife é o hub. Então, a gente tem essa filial aí como uma forma de poder escoar e atender as necessidades dos nossos clientes que tem ali na região. E também temos buscado alguns clientes lá na região, né? Então, basicamente, a nossa estrutura é essa. São 2 grandes CDs aqui em São Paulo, um CD que, para efeito da região de Recife, eu acho que é um CD bastante razoável em termos de tamanho. Além disso, nós temos todos os requerimentos da parte de transporte. Nós temos uma frota própria pequena, a gente trabalha muito com frota de terceiros, mas aí temos todo o processo de gestão, né? Com Control Tower, TMS... Enfim, todos os sistemas que são necessários para você poder fazer a gestão do teu escopo de transporte aí. E só o último ponto que você perguntou, a gente atende o Brasil inteiro, sim. A gente cobre o Brasil inteiro. Luiz, falando um pouquinho de tecnologia, né? Eu sei que você falou um pouquinho que vocês criaram o Web Client, né? Que traz soluções associadas à tecnologia e a tecnologia associada à operação, que a gente deu o exemplo aí do CD. Em relação ao planejamento, né? Transformar toda essa necessidade do cliente na entrega final, você precisa mesmo que o planejamento considerado em relação a WMS, TMS, ERP, CRM seja feito. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente que tipo de ferramentas são aplicadas na empresa que garanta que essas expectativas dos clientes, né? No PDV, que a entrega principalmente seja feita conforme o planejado. Hoje a gente tem o nosso ERP e o TMS, eles são da TOTS, tá? E atendem a nossa necessidade. O WMS é da Store,
é uma empresa bem tradicional, né, nesse mercado. Recentemente ela teve uma troca de controle societário, hoje ela se chama, não sei se é Zion ou Zion, porque eu já ouvi os próprios funcionários chamando dos dois, enfim, é um dos dois, é Z-I-O-N, o novo nome da empresa. O CRM também é da TOTVS. Todas essas plataformas, elas são integradas e elas alimentam os nossos sistemas, as nossas plataformas de gestão, que é o Web Client, que eu te comentei. A gente tem outro sistema para gestão de ponto de venda chamado Web PDV. A gente enxerga que essas duas nossas plataformas, a gente consegue adicionar funcionalidade. Por exemplo, no caso do Web PDV, o principal desafio do fabricante é a reposição do estoque dele, ou seja, o tempo que ele demora para repor o estoque é tempo que ele não está vendendo, que não tem produto na prateleira. Então, a gente está desenvolvendo, junto com duas startups, uma solução baseada em sensores e câmeras, onde a gente vai informar o fabricante quando, por exemplo, os produtos só tiverem 20% dos produtos na prateleira, dizendo, olha, baseado no teu histórico de venda, em 2 horas o produto vai acabar. Então, é importante você mandar repor o estoque dessa prateleira nesse ponto de venda, porque senão você não vai ter produto para vender. Isso é um valor agregado muito grande para o cliente. E no Web Client é a mesma coisa. Os clientes vivem o tempo inteiro nos pedindo para customizar relatórios. Cada cliente quer ver os seus dados de uma forma diferente, quer uma funcionalidade a mais. Na verdade, como eu comentei no início da conversa, quase todos os segmentos, talvez todos os segmentos de mercado, eles vão se transformar em empresas de tecnologia. A logística vai ser uma empresa de tecnologia logística. Então, o mais importante que a gente gera são os dados, são as informações. E a gente tem que cada vez mais trabalhar esses dados, essas informações, para devolver isso para o cliente como forma dele melhorar a eficiência operacional, reduzir custo, melhorar a performance dele no processo de vendas. Então, esse é um pouco a nossa visão de como a tecnologia pode impactar os nossos clientes. Falando um pouquinho, né, do perspectivas futuras, perspectivas econômicas para a Mundial, principalmente considerando o impacto, né, que a pandemia ela teve nesse ano de 2020, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente qual que é o cenário que vocês têm trabalhado na Mundial Logistics em relação ao ano de 2021. A gente tinha uma expectativa de crescimento para 2020 de 20% de crescimento, tá? E bem realista. E no primeiro trimestre a gente entregou até um pouco mais. Fomos impactados bastante pela pandemia, principalmente no segundo trimestre, porque essa parte aí de marketing promocional, você tinha basicamente os pontos de venda fechados e você não aconteceu evento, não aconteceu promoção, enfim. Mesmo assim, a gente vai fechar o ano com algum crescimento. Para o ano que vem, eu estou muito otimista. Nós estamos ainda trabalhando no budget, né, para o ano que vem, mas eu te diria que, sem medo de errar, que no mínimo um crescimento de 20%. A gente está muito bem preparado para isso. Uma boa parte desse crescimento será orgânico, dos próprios clientes que a gente já tem hoje, através de ou aumento de volumes ou utilização de outros serviços. Por exemplo, cliente hoje que só armazena com a gente, provavelmente vai começar também a transportar, enfim. Então, eu estou muito otimista, até porque o país tem que crescer muito, né? Até para recuperar a queda que teve esse ano e que já tinha tido nos últimos anos. Então, eu estou muito otimista. Eu acredito muito num crescimento aí de entre 20% e 25%, pelo menos. Isso, crescimento orgânico, sem falar de aquisição e tal, que é outra coisa que a gente está trabalhando um pouquinho. Era para 2022, mas talvez até antecipe, porque o mercado de logística, você está acompanhando aí, ele está num processo muito forte de consolidação. Toda semana alguém está comprando alguém, enfim. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso e às oportunidades que aparecem e, eventualmente, pode fazer parte aí do nosso plano para 2021, apesar que isso estava mais no radar para 2022. Até que deu para conhecer bastante sobre a Mundial Logistics, conforme falamos, empresa que tem como visão fazer marcas venderem mais por meio de soluções logísticas eficientes. Luiz, falando um pouquinho novamente sobre você, sobre o profissional, Luiz, gostaria que, se você tivesse que escolher uma única realização em sua carreira como executivo, o que você destacaria como sendo a principal delas? Do que você se orgulha de ter feito na sua carreira? A segunda pergunta é mais fácil, né? Assim, o principal orgulho que eu tenho, primeiro, de ter conseguido formar excelentes profissionais que hoje ocupam posições executivas em grandes empresas aí no Brasil e fora do Brasil. Então, isso para mim foi o meu maior prazer. E o segundo, por ter mais de 30 anos de carreira e ter meu nome associado à ética, a profissionalismo, ou seja, graças a Deus nunca tive nenhum problema, quer seja de compliance, quer seja de briga, enfim, eu consegui levar minha carreira de uma forma muito profissional, muito ética e muito correta, né? Eu formei
muitos amigos. Infelizmente, ao longo desse período, contratei muita gente e demiti muita gente, mas sempre que eu tive que demitir foi olho no olho, com transparência, encontro com as pessoas aí pelo mercado com total tranquilidade, sem nenhum problema. Isso que eu acho que talvez seja a coisa que eu mais me orgulho. Com relação a escolher uma única realização, aí aquela pergunta que o pessoal faz para o jogador de futebol que se aposentou, qual foi o time? O cara não vai responder, porque ele vai agradar um e desagradar um monte. Mas eu acho que, como eu não fico em cima do muro, talvez a mais desafiadora foi a primeira, né? Foi o meu primeiro cargo executivo, que foi lá no distante 1992, quando eu tive o convite para ser gerente geral da filial da ABB no Rio, né? Eu era um moleque de 29 anos, a empresa decidiu fazer uma reestruturação, era o cara mais novo da filial, disparado, e foi um desafio absurdo, porque assim, eu não entendia nada de gestão, até estava no meu planejamento ser um gestor, mas não naquele momento. Eu tinha ali uma dificuldade grande, porque eu virei chefe de gente que até então eu sentava do lado ali, então eu sabia todos os problemas, daquele cara que enganava, daquele somebody love. Assim, eu tive que amadurecer muito rápido e assim, de uma forma muito efetiva. E a parte principal que teve, eu precisei apagar todo o histórico que eu tinha, para não criar nenhum preconceito, porque eu ia fazer a gestão da equipe que estava lá, que até no dia anterior eu sentava do lado, né? E agora eu sentava numa sala grande, bonita, tinha secretário e tal, mas os caras eram os mesmos. Então esse foi um processo de aprendizagem muito grande, marcou muito a minha vida profissional, porque eu escolhi alguns caminhos e precisava escolher. Então um dos caminhos foi: aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel ao que eu acredito e vou ser sempre transparente, para o bem e para o mal. Para notícia boa e notícia ruim, eu tenho que mostrar para os caras que eu estou junto com eles enquanto eles estiverem junto comigo. Agora, temos um desafio grande, sou extremamente exigente, sei que as pessoas têm potencial para entregar o que está sendo pedido e vou cobrar, mas também vou ajudar. Cara, e foram 3 anos, assim, nós triplicamos o tamanho da filial. Foi o grande start da minha carreira. Eu entrei no radar da companhia, comecei a fazer parte de uma série de treinamentos e workshops internacionais e até que veio o convite para assumir uma cadeira de diretoria no headquarter da companhia no Brasil, que era aqui em São Paulo. Assim, eu acho que todas me marcaram e eu aprendi muito, mas essa talvez tenha sido a mais emblemática, porque eu não tinha muito ferramental, né, cara? Era muito instinto. Você acreditar que você está fazendo a coisa certa, mas também cometer erro e não ter problema de voltar lá e pedir desculpa, cara. Tipo, errei, cara, achei que era isso, mas não era. Enfim, eu acho que foi o que criou um amálgama aí para minha carreira depois, tá? Então, talvez essa aí tenha sido, se eu tenho que escolher uma, eu escolheria essa. Excelente. A gente falou um pouquinho no início, né, quando você falou que você gosta de treinar o corpo, treinar a mente também através de leitura, né, que você gosta aí de sempre estar usando o tempo que você tem para poder balancear um pouco, né, e criar esse equilíbrio necessário entre a vida pessoal e profissional. Eu sempre costumo fazer essa pergunta: como que o executivo, né, com tantas responsabilidades, o que ele faz, né, no tempo livre para que ele consiga também manter separado, né, essa parte profissional e pessoal, mas principalmente, né, encontrar o equilíbrio, haja vista a necessidade de entregar resultados no final do dia. E no seu caso, é isso mesmo? É academia? É livro? Como que você tem mantido aí todo o seu equilíbrio frente aos resultados que você tem que entregar durante a semana, mas ainda assim manter a mente sã? Wilson, assim, eu pratiquei esporte a minha vida inteira. Eu comecei com 5, 6 anos, nadei vários anos, depois fiz artes marciais, depois joguei futebol. E eu sempre competia, né? Eu sou um cara, gosto muito de competir, sou extremamente competitivo, no bom sentido, né? Competição saudável. E o esporte traz para você um negócio que eu acho que é fantástico, que te ajuda muito na tua vida, não só profissional, tua vida pessoal, que é disciplina. Então, eu não vou falar aqui que eu sou perfeito, já tive minha fase de workaholic lá entre os 30 e 40, que é onde você está alavancando tua carreira. Então, de fato, você tem que fazer algumas escolhas, abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que nos últimos 15 anos, seguramente, eu consegui ter um balanceamento bom, porque eu tenho disciplina e tenho planejamento. Então, eu tenho lá, se você olhar minha agenda, eu treino todo dia às 6 horas da manhã, chuva, faça sol, se eu estou aqui, eu estou em outro lugar, eu só fico em hotel que tem academia, vou para academia. Se eu estou em São Paulo, eu jogo squash 2 vezes por semana, é o esporte hoje que eu gosto, jogo golfe final de semana, que é outro esporte que eu gosto bastante, pedalo no final de semana com a minha família. Quando a gente está em São Paulo, a gente domingo sempre vai pedalar juntos, que é uma oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa saudável e estar juntos ali, 1 hora, 1h30,
areia que você está pedalando, toma água de coco, brinca, conversa, enfim. Procuro me alimentar corretamente, que eu acho que é muito importante. Procuro dormir bem. Eu acho que o sono é uma coisa que, quando eu era mais jovem, eu não dava muita importância, né? E eu acho que todo jovem acha que dormir é perder tempo, né? Tipo assim, dormir é fundamental. Uma boa noite de sono faz com que você tenha um dia seguinte fantástico. Uma noite de sono ruim te destrói. Então, acho que você tem que estar muito bem. Comecei algum tempo atrás a fazer também um pouco de meditação, mas eu sou um cara bem equilibrado. Então, eu não vou falar para você que não tem os momentos de estresse, mas eu acho que eu consigo conduzir os momentos de estresse de uma forma boa, até também pela experiência, já pelo tempo. E aí eu gosto também, como eu falei lá, a viagem é um negócio super bom, né? Aprender, conhecer gente diferente, novas culturas, novos lugares, te reoxigena o negócio. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, mas eu sempre acreditei naquele tripé, né? Você tem que estar bem com você, né? Bem com o teu entorno, com a tua família e bem com o teu trabalho. Tem, às vezes, trabalho que situações que são tóxicas, às vezes é emocional ir embora, porque, sei lá, o DNA da empresa não bate com o dele, os valores não batem, o cara vai ficar sofrendo ali a vida inteira. Então, acho que você tem que buscar esse balanceamento que não é tão simples, né? Com a idade você vai melhorando isso, mas não tem muita fórmula mágica. É você olhar para você mesmo e até colocar prioridade, né, cara? Assim, eu tenho que ter prioridade. Se eu morrer, eu não consigo realizar mais nada. Então, também não adianta eu trabalhar 15 horas por dia, todo dia, porque a conta vai chegar. Então, peraí, como que eu equilibro isso, né? É engraçado você falando da idade, da experiência. Eu costumava pensar que, antigamente, né, que dormir pra mim era uma perda de tempo, que eu poderia estar entregando resultado ao invés de estar dormindo. E eu olhando pra trás hoje, eu imagino o quão errado eu estava em pensar dessa forma e quão importante é você dormir, você se dedicar e você... Eu também pensava isso nos 20 e poucos. Pois é. Ô Luiz, indo para a última pergunta, para finalizar, né, falar um pouquinho, eu vi no seu perfil que você é membro do Prime Club, que ele é o maior clube de relacionamento profissional para executivos C-Level do Brasil. Gostaria que você pudesse falar para a gente também por que você escolheu fazer parte do clube, quais são os benefícios e oportunidades que você tem desenvolvido na construção de relacionamentos e negócios por fazer parte, né, do Prime Club, que é o clube aí que é promovido aí pelo nosso grande amigo Luciano Rocha, da Prime Leads. Dilson, assim, eu te confesso que eu sempre fui um cara de construção de relacionamento, que é meu jeito, mas eu nunca estudei isso, nem sabia que existia ciência nesse negócio, enfim. Eu comecei a estudar isso um pouco melhor e executar isso um pouco melhor há uns 7, 8 anos. Então eu comecei a entender como você constrói a relação, como você consegue chegar nesses executivos que você quer conhecer. Comecei a frequentar alguns clubes de network executivos, eu ainda faço parte de alguns deles, e fui exercitando isso, né? Era diferente. No início, eu te confesso, né, que eu ia pro evento, o que eu esperava mais é que, tomara que o vinho seja bom e tal, assim, mas era meio inocente o negócio, né? E que as pessoas sejam legais. E depois, não, aí você vai vendo, peraí, cara, eu tô indo para esse evento, eu tô gastando um tempo que eu poderia estar gastando em outra coisa. Por que eu tô indo para esse evento? Esse evento vai trazer o que para mim? Quem tá lá que, de fato, pro meu network profissional, eu preciso me conectar, enfim. Então, eu vim aprendendo. O Luciano, para mim, é o maior especialista em construção de network que tem no Brasil. Talvez um dos poucos caras, talvez o único, que tem formação teórica nesse negócio. Você mesmo fez com ele vários podcasts aí de construção de relacionamento, com várias aulas, desde você agendar uma reunião até como você se posicionar num evento. Então, acho que agrega muito, não só pelos outros executivos que estão no Prime Club lá, e você troca experiências, vai construindo de novo, né, pontes, né? No final do dia, você quer fazer negócio com quem você confia. Óbvio que tem que ter um pré-requisito da pessoa e do profissional e da empresa atenderem aos requerimentos que você precisa, né, do técnicos e de preços e tal, mas é muito melhor você fazer com alguém que você confia, que se der algum problema você tem o telefone do dono ou do presidente, você vai ligar, do que fazer com quem não confia. Então, acho que é isso, né? E além disso, o Prime traz isso, ele traz a possibilidade de estar ali utilizando todo esse conhecimento do Luciano para também fazer você evoluir na parte conceitual do que é construir e manter um network. Então, são esses aí os principais pontos.
Luiz, chegamos ao final do nosso bate-papo. Essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de te agradecer, a sua participação e principalmente a disponibilidade em compartilhar da sua história e da história aí da Mundial Logistics para os ouvintes do GuiaCast. Eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos, os contatos da Mundial e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Só tenho a te agradecer essa oportunidade, né? Sempre que a gente dá uma entrevista como essa, a gente volta lá no passado, né? Tem um monte de lembrança de como que a gente trabalhou e se esforçou para construir uma carreira e que às vezes muitas pessoas, né, fazem esses mesmos esforços e têm a mesma dedicação e não conseguem chegar, né? Então, assim, é um momento importante quando a gente faz esse recap aqui da nossa vida profissional, você também agradecer por ter conseguido chegar, né? E nem todo mundo consegue chegar. Então, é um pouco isso. Espero que as informações sirvam aí para os teus ouvintes, não só as informações da empresa, e óbvio que a gente também aqui está expondo a empresa, né? Se os seus ouvintes precisarem de um operador logístico, podem confiar na Mundial. Nós, de fato, somos um operador logístico muito bem estruturado. Pesquisem, vejam no mercado, as nossas referências são muito boas, somos uma empresa muito séria, mas também que eles possam utilizar esses aprendizados aí de alguém que está completando 57 anos, então já tem uma estrada muito grande aí, mais de 30 anos de vida profissional, não como conselho, mas como experiência, né, de como você pode talvez evitar cair aí em algumas armadilhas, né. Então, assim, como você pediu, meu e-mail é luiz.menezes, né, com z, @mundiallogistics.com.br. O site da Mundial é mundiallogistics.com.br. Qualquer dúvida, qualquer necessidade que algum ouvinte teu tenha, fica à vontade para me contactar. E, de novo, Rodilson, agradeço a oportunidade da gente estar aqui batendo um papo, não só expondo a empresa, que é sempre importante, dando visibilidade para a Mundial, como também podendo recuperar aí tantas lembranças aí boas da minha vida aí, né? Eu fui lá atrás, quando me formei, foi super bacana. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, meu nome é Marco Ferrari, eu sou o vice-presidente comercial da iTrack Brasil, participei do episódio número 72. Meu depoimento, a importância do GuiaCast para o mercado de logística é uma novidade em termos de comunicação com os decisores, uma atualização tecnológica e uma boa oportunidade para a gente compartilhar todas as melhores práticas de mercado. Parabéns ao GuiaCast. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Luiz Cláudio Menezes, CEO da Mundial Logistics. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo da cadeia de suprimentos que gostaria de dar destaque no GuiaCast, envie uma mensagem direta através do Instagram para guia_corporativo, Twitter, @RodilsonS, ou através do e-mail rodilson@guiacorporativo.com.br. Eu sou o Rodilson Silva com Luiz Menezes, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sou Aristides Girardi, CEO da Star Hunter Group, mentor de executivos e empresários e autor do best-seller Como Fazer Chover na Sua Horta. Participei do episódio 90 do GuiaCast, que eu considero o mais completo e melhor canal corporativo do setor de logística e cadeia de suprimentos, criando e apresentando sempre conteúdos relevantes para o setor, falando sobre gestão, liderança e negócios. Parabéns a todo o time do GuiaCast. Olá, amigos. Aqui é Carlos Mira, fundador e CEO do TruckPad, uma startup de tecnologia aplicada à logística, especializada em localização, contratação, gestão e pagamento de caminhoneiros autônomos. Eu tive a honra de participar do GuiaCast no início deste ano de 2020 e foi também um prazer poder contribuir com este, que é um canal essencial para os executivos de logística e transportes buscarem sua atualização sobre os temas mais relevantes e super atualizados sobre o setor. Fica aqui meu forte abraço e também meus parabéns aos produtores do canal. Olá, tudo bem? Sou Alexandre Gerardo, diretor de operações da Acer do Brasil e participei do episódio número 80 do GuiaCast com meu amigo Rodilson Silva. Foi um prazer participar desse podcast, que foi conduzido pelo Rodilson com muito profissionalismo. Falamos de networking, carreira e o mundo de logística. Não deixe de acompanhar o GuiaCast.
e ficar atualizado no mundo dos negócios com grandes executivos do mercado. Grande abraço a todos. Tive a honra e o prazer de ser entrevistado durante o GuiaCast número 79 e agora, ao completar o GuiaCast número 100, eu, Vantini, fundador e CEO da Vantini Consulting, deixo aqui o meu abraço, os parabéns e desejando muito sucesso ao Rodilson e às suas iniciativas. Parabéns, um forte abraço. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto Bertagra, sou autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, já em sua 4ª edição, mais de 20 anos de estrada. E eu vim aqui para fazer um depoimento extremamente positivo e parabenizar essa iniciativa fantástica do Rodilson por fazer alguns podcasts, ou diria até muitos podcasts voltados para a supply chain, para a logística, estratégias convenientes, trazendo pessoas com alto grau de conhecimento, o que nos coloca num patamar de aprendizado bastante importante. Eu prezo muito o aprendizado, o conhecimento, e esse tipo de iniciativa é muito importante. Portanto, o podcast faz a diferença, porque traz em seu bojo, traz consigo experiências importantes, conhecimentos importantes, é uma situação onde ele entrevista pessoas e isso traz uma diferença, ou seja, a nossa dedicação em termos de atualização, ela é fundamental. Eu prego que nós precisamos aprender, reaprender, atualizar, jogar fora o que não usa mais em termos de aprendizado, e essa é uma oportunidade muito bacana. Eu participei do episódio número 60, foi muito bacana e eu sou muito grato por ter sido convidado pelo Rodilson. Um grande abraço, Rodilson. Parabéns. E parabéns para todos aqueles que ouvem e seguem o seu podcast. Equalab,